Nesse dia somos gratos a Ti, meu Deus, por estar, reunido aqui, meu Senhor, nessa tarde gloriosa, nesse domingo, nessa tarde maravilhosa, meu Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. O Teu Espírito habita no nosso espírito. Nós reinamos em vida e em perfeita vitória. O Teu reino está dentro de nós. Meu Deus, o Senhor continua abençoando o Teu filho Antônio Oliveira, do canal em 080, que está aniversariando nesse dia, Senhor. Muito obrigado pela vida, pelo fôlego de vida dele, porque é o Teu filho, Senhor, desde antes da fundação do mundo. Senhor, nos dê entendimento, sabedoria, para entender cada vez mais, meu Deus, a Tua graça. Muito obrigado nessa tarde, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz os irmãos aqui, amém? Graça e paz aí os irmãos aí do canal Antônio Oliveira 080, Estão aqui sempre falando que a placa de identificação do canal Antônio Oliveira 080 é Ministério do Espírito. Nós estamos reunidos aqui no Ministério do Espírito para a identificação do canal Antônio Oliveira 080. Para aqueles que estão chegando, se o canal, eu me chamo Eliomar, Estou aqui cumprindo essa missão de trazer sempre o entendimento do Evangelho da Graça. Obrigado a vocês aí do canal, Obrigado vocês que assistem aí de São Paulo, do Rio, A nossa irmã Kátia aí do estado do Rio de Janeiro, a nossa irmã Bia ali de João Pessoa. Muito obrigado, irmã Bia, de estar acompanhando o canal. Os nossos irmãos aí da Bahia, nossos irmãos de São Paulo, Os nossos irmãos de todo o Brasil que acompanham esse canal aí, Antônio Oliveira 080, que pregamos a graça de Deus, a ressurreição de Cristo, os seus benefícios, a cruz e os seus benefícios. Muitas pessoas não entendem, porque deixa de pregar a aliança eterna. A aliança eterna Cristo fez no teu sangue, no teu sangue carmesim. Muitos dizem aí, a teologia diz que o sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus não tem poder. Ele salvou, libertou, transformou para a vida eterna. Isaías 45:17, eles não serão envergonhados por toda a eternidade. O profeta Isaías já estava falando da eternidade, da salvação do judeu que vivia sobre maldição. Então o sangue de Jesus foi para tirar o povo da maldição da lei. Então hoje ele não tem sangue, ele não tem corpo, ele é o Espírito, e aonde está o Espírito, aí há liberdade, amém, queridos? Nessa tarde somos muito gratos a você inscrito, comenta, irmão, deixa o seu like, se inscreva-se no canal Antônio Oliveira 080 e compartilha, esses vídeos para o seu colega, seu vizinho, no trabalho, até mesmo de um estado para outro, e está sempre repassando, essas mensagens que é muito importante para nosso conhecimento e entendimento. Irmão, hoje, o tema da mensagem vai falar sobre o reino de Deus. É muito importante nós entendermos sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma pergunta. Fica aí um ponto de interrogação. O que é o reino de Deus? Nós vamos entender e vamos definir e vamos completar com a graça de Deus sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. O reino de Deus, ele reina conosco dentro do nosso corpo, dentro do espírito, irmão. Então, o reino de Deus foi para isso que Jesus veio, para completar o reino de Deus, para ele ser completo. O que é o reino de Deus? O que você está falando sobre o reino de Deus? O reino de Deus é sobre a aliança eterna, irmão. Porque sem a aliança eterna não tem como falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é sobre a aliança eterna. A aliança eterna que o próprio Jesus de Nazaré, ele fez no teu sangue quando ele esteve ali, em Jerusalém. E hoje nós vamos pegar um texto bem conhecido sobre o reino de Deus e vamos entender sobre o que é o reino de Deus, irmão. Vamos entender o que é sobre o reino de Deus. Abra aí um livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número
6, irmão. Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos entender sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus, irmão, ele tem um significado. Ele tem uma diretriz. O que é o reino de Deus? Nós vamos entender. Vamos ler a palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante, que diz assim: não sabeis que o injusto não onde herdar o reino de Deus? Olha a pergunta, irmão. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que o injusto não onde herdar o reino de Deus? Aí o versículo de número 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto. A pergunta que é feita, aqui está falando sobre eternidade, irmão? Não. Olha o entendimento. Aqui está falando sobre a vida eterna? Não. Aqui está falando sobre o espiritual? Não. Aqui está falando sobre a vida carnal. O que é a vida carnal? Um ladrão, ele herda o reino de Deus? Ele reina em vida, irmão? Não. Sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque ele está na sua prática carnal, né? Ele está praticamente não reinando em vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus está habitando dentro dele, porém ele não reina em vida. Por quê? Porque ele não reconhece o seu Criador e não reverencia o Criador. Mas, irmão Leomar, e aquele ladrão? Aquele ladrão que estava pendurado na cruz do Calvário, aqueles dois ladrões, eles não herdaram o reino de Deus? Não, lá naquela trajetória lá não. Porque eles eram ladrão. Eles eram salvos no Espírito, foram salvos no Espírito, mas eles não herdavam o reino de Deus naquela situação que eles estavam, porque eles eram ladrão. Ele não reverenciava o Pai do seu Espírito, né? Hebreus 12, 9, diz lá que Deus é Pai do nosso Espírito. Então herdar o reino de Deus, o que é herdar o reino de Deus, irmão Eliomar? Herdar o reino de Deus é você reconhecer a ressurreição de Cristo, os benefícios da cruz. Herdar o reino de Deus é você entender que você é templo e morada do Espírito, né? Você foi comprado por um bom preço, e o preço foi o preço de quê? De sangue lá em Jerusalém. Nós não, já viemos com o reino de Deus dentro de nós, justificado, santificado, regenerado. Então Cristo, ele reina dentro de nós desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Porque nós fomos formados, né, irmão? Desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, está escrito lá. Então, o ladrão, ele reina em vida? Não, ele não reina em vida. E tem mais, irmão, os devassos, nem os devassos. O que é devassidão? É viver a vida alheia, irmão, não quer nem saber, não está nem aí para a vida, para ele tudo, ele não reverencia o Criador, o devasso, né? E tem vários tipos de frase aqui, irmão, que eles também não reinam. Um exemplo, nem os idólatras. O que é idolatria, irmão? Uma pergunta para os irmãos, o que é idolatria?
O que é uma pessoa que não está reinando em vida, mas está idolatrando? O que é um homem idólatra? Um homem idólatra, irmão, um homem idólatra, ele idolatra um carro, ele idolatra o que, irmão? Mais o que? Vai falando aí, irmão. Ele idolatra o líder, ele idolatra um pastor, ele idolatra um padre, ele idolatra uma imagem de escultura, ele idolatra a sua esposa idolatra o seu marido, né? A mãe idolatra o seu filho. Tudo é idolatria. Eles não reinam em vida, porque pessoas idólatras, eles não reinam em vida e em perfeita vitória. Por quê? Porque ele é idólatra. O idólatra, irmão, ele não lembra do seu pai. Ele é filho, mas ele não lembra do seu pai, o idólatra. Por quê? Ele fica idolatrando muitas coisas. Ele idolatra principalmente, sabe o que, irmão? Dinheiro, mamão, né? Como Jesus falou assim, olha, só existe dois senhores, Mateus 6:24, só existe dois senhores, o Pai, que é Pai do Espírito, e Mamon, Senhor, Mamon. O que é Mamon? Dinheiro, grana. Então ele idolatra grana, ele idolatra dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É assim que, né, Paulo falou, escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 6:10, está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então, aquele que não está reinando em vida, ele está idolatrando também o dinheiro. Ele passa a ser idólatra do dinheiro. Para ele o dinheiro é tudo. Uma vez eu me deparei com uma pessoa, só para os irmãos entenderem do que eu estou falando, ele falou assim: tem 3 coisas que o homem tem que ter. Sem essas 3 coisas, o homem não é nada. Aí eu fiz a pergunta para ele: o que é? Ele falou assim: o dinheiro, a saúde e depois Deus. Eu falei: opa, tem algo errado aí. Ele falou: por quê? Por que você fala que é o dinheiro? Ele falou assim: olha, o homem sem o dinheiro ele não é nada. Ele falou. Eu falei: é mesmo, rapaz? Eu falei: e sem o fôlego de vida? Ele é o quê? É nada também. E com o fôlego de vida ele ganha dinheiro. E o dinheiro ganha o quê? Aí eu falei assim com ele assim: irmão, o maior bem precioso que o homem pode ter é o seu pai como criador. Primeiro, reverenciar o teu pai, que ele é pai do teu espírito. Eu te provo na Bíblia, falei com ele. E o maior bem que o homem pode ter depois do Criador é a sua família. É a sua família. Amar a sua família, sua esposa, seu esposo, amar os irmãos, amar seus filhos. O maior, segundo bem mais precioso que tem. Quando Jesus ele diz lá em Mateus 10, ele diz lá: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim, não será digno de mim. Jesus está querendo dizer o que aquilo lá? Jesus está querendo dizer, irmão, que o homem, a mulher, os filhos, não pode amar mais os membros, o corpo, né, mais do que o Criador. Jesus estava querendo, reverenciando essa palavra lá, que todos tinham que dar reverência ao próprio Criador. Em Hebreus 12:28, vamos ler aí, irmão. Hebreus 12:28, vai falar algo especial aí para nós. Então, irmão, para herdar o reino de Deus, o idólatra não pode idolatrar nada, nem um carro, nem a sua esposa, nem o seu esposo, né? Ambos, nem dinheiro, ele não reina em vida. Ele não reina em vida. Vamos lá, Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Olha só, irmão, que versículo maravilhoso. Um reino inabalável. O que é? Um reino inabalável. Quando o irmão falou hoje, vamos pregar sobre o reino, traz uma mensagem sobre o reino, eu lembrei logo esse versículo, veio na mente, veio no carro, irmão. Eu falei: um reino inabalável. Que inabalável? O reino de Deus dentro do homem. Ele reina em vida com Cristo.
né? Um exemplo, se eu idolatrar um homem, eu vou ficar sem reinar em vida, né? Tem muita instituição aí, irmão, por fora aí, que grandes líderes de instituição, né, é idolatrado, né, pelo jovem, é idolatrado pela irmã, pelo irmão. Não, aquele homem é santo, aquele homem é ungido de Deus, aquele homem é assim, assado. Esquece de referenciar o Criador, aquele que ressuscitou, dando ênfase a homens, idolatrando homens, não reinando em vida, um reino inabalável, que ele não pode, né? Quer dizer, olha o que fala aí no último na última palavra aí, reverenciar. Falei de novo aí, irmão. Faz favor. Esse versículo Portanto, é muito... já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Olha só, que coisa linda, irmão. Que coisa linda esse versículo aí. Um reino inabalável. Quer dizer, reinar em vida é você reverenciar o seu Pai, Pai do teu Espírito, Hebreus 12:9. Então, irmão, se nós caímos para o lado da carnalidade, dos desejos humanos, né? E para reverenciar precisa ajoelhar? Eu ia chegar lá onde esse irmão aí tá. Eu tô adiantando. Eu ia chegar. Irmão, ele fez uma pergunta aqui muito importante. E tem um inscrito aí do canal Abençoado, você vai assistir esse vídeo aí. Ele fez uma pergunta lá, vocês faz o vídeo, vocês reúnem, mas não vejo ninguém de joelho orando. Eu conheço, irmão abençoado, muitas pessoas que ficam 1 hora, 1 hora e meia de joelho, 40 minutos de joelho, 2 horas de joelho, vai para o monte, horas de joelho, mas não tem uma vida digna com seu pai. Conheço muitos assim, porque a oração de joelho não é questão de reverência a Deus. A oração de joelho é questão de você se apresentar para Deus, né, no seu orgulho, na sua soberba, né? Lembra daquele que orava lá, né, aquele fariseu? Olha, Senhor, batia no peito, hein? Eu dou dízimo, eu dou tudo. Então, abençoado, a oração de joelho, muitas pessoas que é digna, respeitosa, de bom caráter, ora de joelho, né? Isso não é condenável. Eu estou falando da referência a Deus, reverenciar a Deus. Eu conheço pessoas que oram de joelho, né? Vai em monte, né? Mas não tem uma vida digna, não tem um caráter diante de Deus. Com seu nome no SPC, com seu nome no Serasa, não paga as pessoas, mas está lá orando de joelho. Está lá orando de joelho, irmão Antônio, irmão Jocelino, irmão Joalino, orando de joelho com seu nome na Serasa, no SPC. Traindo a sua esposa, traindo o seu patrão, traindo. Irmão, reinar em vida não é você estar 24 horas orando de joelho. Reinar em vida é você entender a mensagem da cruz, os benefícios da cruz. Reinar em vida é você entender que você é templo e morada do Espírito de Deus. Isso aí que é reverenciar a Deus, porque o reino de Deus, Paulo diz lá em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida, né, e nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos 5:5 diz que nós recebemos o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, irmão, ele passa a habitar, você passa a reinar e você passa a contemplar o reino de Deus dentro de você. Isso aí que é importante, isso aí que é reinar em vida, irmão. Idolatria. A idolatria faz com que as pessoas se afastem de Deus. Se afasta, né, do Criador, se afasta do seu Pai, ele não passa a reinar em vida, né? Aqui está falando também do adúltero. Adúlteros. O que é adúlteros, irmão? Posso saber o que é adúltero? Os irmãos podem falar o que é uma pessoa adúltera? O que é adúlteros? Os irmãos sabem? Bom,
Aqui eu aprendi o que é adúltero. São adultérios. Homens, casais que não são casados. Sim. Adúlteros. Pessoas, o que é adúltero, irmão Antônio? Aqui eu estou em família. Se o irmão não souber responder também pode ficar tranquilo. O que é adúlteros? O que é, irmão, adúltero? Adúltero o principal que a gente conhece é quem, na lógica humana falando, aí, quem adultera, que é casado, mas só que tem muita coisa que qualquer coisa que você adultera é adúltero. Por exemplo, eu faço um bolo, o rapaz comprou um bolo e falou que era um bolo de milho. Mas quando nós falamos que o bolo é de milho, é porque é milho verde. Isso aqui é um bolo de fubá, não é de milho. Apesar que ele veio do milho, mas na fala foi adulterada. Porque se o irmão quisesse mesmo um bolo de milho, ele ia voltar lá e trocar. Né? Sim. Foi adulterado. Sim. Então é isso aí. É um bolo de fubá, né? Apesar que é de milho, mas é de fubá. Quando se pede um bolo de milho, é de milho mesmo, moído grão. Eu vou falar para os irmãos aqui no sentido espiritual. Você sabe qual o maior adultério na Bíblia? É adulterar com os falsos deuses. O maior adultério na Bíblia, espiritualmente falando, é você ser casado com Cristo e adulterar com Moisés, com a lei. Todos podem aplaudir a Cristo aqui, irmão? O maior adultério é você trair o seu esposo, que é Cristo, e adulterar com Moisés, com a lei de Moisés. Porque diz a Bíblia em Lucas 24, 44... que Jesus, depois que ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, já com o corpo glorificado, ele falou assim: olha, eu vim falar para vocês que o filho tinha que cumprir a promessa lá da lei de Moisés, dos profetas e dos livros de Salmo. Olha só que coisa gloriosa que Jesus falou com seu corpo glorificado, falou aos seus discípulos. Então, irmão, o maior adultério, né, espiritualmente falando, é as denominações adulterando, né, a palavra do Senhor, os benefícios da cruz, não enxergando a aliança eterna, cego, com a mente cauterizada, devastada sua mente, adulterando, casada com Cristo, mas adulterando com Moisés. Isso aí que é o maior adultério, amém, queridos? Osé capítulo 2 vai falar a respeito disso. Vai falar também, glória a Deus. Então, irmãos, eu vou só pular aqui, irmão, que vai ficar muito extenso. Os ladrões, por exemplo, os ladrões, nós já falamos sobre os ladrões. Os ladrões, eles também não reinam em vida. Os ladrões, eles não gostam de trabalhar, né, irmãos? Todos sabem que os ladrões, eles não gostam de trabalhar. Até tem uns que trabalham, mas à noite vai praticar o ato, né, de assaltar, de tirar das pessoas. Deus, ele condena as pessoas, né? Deus, ele condena as pessoas no seu ato carnal, o roubo. Né? A pessoa não reina em vida, a pessoa não está em perfeita vitória, porque ele passa a não reinar em vida, por causa do roubo, os seus desejos carnais. Quando você vai para a cruz do Calvário, e você vê aqueles dois ladrões pendurados, é claro que aqueles ladrões pendurados ali, escrito no canal, aqui os irmãos, tinha um propósito, né? Ali tinha uma simbologia das duas alianças, né? A aliança eterna, o ladrão hoje, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, hoje estará comigo, né? Hoje estará comigo no paraíso. Tem um pregador que fala hoje mesmo, essa palavra mesmo muda tudo, né? Essa palavra mesmo, ela não existe na Bíblia, né? Os pregadores da lei gostam de usar essa frase mesmo, mas lá está escrito, hoje estará comigo no paraíso, não tem a palavra mesmo. Então, irmão, quando Jesus é abordado por os dois ladrões, lá é uma simbologia da antiga aliança e da nova aliança, e o eterno ali no meio das alianças, amém, queridos? Então, o ladrão ali, qual é o preço que eles pagaram? A morte. Mas Jesus também não morreu, mas Jesus era o cumprimento da lei. Os ladrões não iam reinar mais em vida. Eles só foram salvos no Espírito, irmão. Mas irmão, os ladrões foram salvos no Espírito? Sim, foi. Mas não, aí não tem como. Foram salvos no Espírito. Quem és tu que julga o servo alheio? Quem és tu que questiona com Deus? Deus, no capítulo 9 de Romanos, diz que ele preparou um vaso de honra e um vaso de desonra. Quem é que questiona com o seu Criador, hein?
quem és tu? Né? Então, o caco de barro, segundo Isaías, capítulo 40, está escrito lá, quem és tu, ó, caco de barro? Que questiona o seu Criador. Então, irmão, o próprio Criador, ele disse lá para o ladrão, lembra de mim quando entrar no teu reino, hoje estará comigo no paraíso. E o outro? Jesus respondeu não, nada para o outro, só respondeu para um, não. O outro é a simbologia do silêncio na sua ressurreição, que era devastar a lei, irmão. Olha o segredo da cruz. Porque Jesus, ele veio para salvar a todos que estavam ali na lei. A Bíblia diz que estavam na lei, mas tinha muito gentil que não foram salvos através do sangue, foram salvos pela graça. Porque o sangue só salvou os que estavam na lei, o que estava debaixo de maldição. Os gentios não foram salvos da maldição, os gentios foram salvos pela graça. Tantos que lá no capítulo 26 de Mateus, versículo 28, o seu sangue seria derramado por muitos, não era por todos. Né? Aí depois da ressurreição, Paulo diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que ele trouxe a salvação a todos os homens. Olha só o benefício da cruz. Por que ele falou isso? Porque Paulo estava orientando Tito. Olha, Tito, você pode falar aí que o próprio Criador, ele trouxe salvação a todos os homens. Por quê? Porque Paulo sabia que os espíritos predestinados tinham formado desde antes da fundação do mundo. É por isso que ele pregou em Efésios 1:4, né? Jesus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Irmão, vamos ler Isaías 46, lembrei aqui no versículo, Isaías 46:10, vamos ver o que o profeta falou do Criador. Isaías 46:10, quem achou pode ler, irmão. Olha que coisa tremenda. Desde o início faço conhecido o fim deste tempos remotos e os que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Olha o que o profeta respondeu sobre a onipotência do Criador, irmão. O Criador, ele sabe de tudo. Ele conhece o andar, o levantar, Salmo 139, ele conhece tudo, irmão, tudo, ele sabe de tudo. Olha o que ele falou, vamos lá em Atos 17, 26. Olha o que o Criador falou. Hoje nós estamos falando sobre o reino de Deus, como reinar em vida e em perfeita vitória, irmão. Vamos lá, Atos 17, 26, quem achou pode ler. Atos 17, 26, irmão. De um só fez ele todos os povos, para que possassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Tá vendo, irmão? Deus sabe de tudo, ele conhece tudo, ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente. Então, irmão, lá em Lucas 17, 20, diz lá que o reino de Deus não vem com forma de aparência humana. Não vai pensar, irmão, essas pessoas que passam aí com a Bíblia na mão, que passam bem vestido, né, cheio de aparência, engana, irmão. Engana. Você lembra de Judas? Comia com Jesus na mesa, né? É verdade, irmão Lodelino? Verdade. Comia ali o pão com Jesus na mesa, cheio de aparência. Mas depois, o que aconteceu com Judas? Ele traiu o próprio Criador com o quê? Com um beijo na testa. Estava ali sentado na mesa, ceando, né? Tomando a sua ceia, comendo a sua Páscoazinha ali, mas depois que se sai dali, ele trai o próprio mestre com um beijo. Por causa de quê, irmão? Porque Judas era o quê? Um traidor. Judas, ele trocou Jesus por quê? Por quanto de dinheiro, irmão? 30 moedas. Olha só. Então a aparência engana. Eu lembro, falando sobre a aparência aqui, eu lembro de uma vez que eu estava na rodoviária.
e apareceu uma senhora lá bem vestida, com a saia lá no calcanhar, bem vestida, camisa de manga comprida, com a saia lá no pé. E eu sentei perto dela e minha esposa sentou do meu lado. E eu lembro que eu falei com a minha esposa, nossa, essa pessoa aqui deve ser uma missionária. Nossa, olha que vestimento, cabelo lindo, batendo lá embaixo. E eu encantado com a aparência da mulher e pensando, essa mulher deve ser uma pregadora, deve ser... Daqui a pouco, irmão, ela puxou a bolsinha dela, acendeu um cigarro e ainda soltou ainda no meu nariz. Eu falei, ai, minha esposa tocou do meu lado. Vai fazer julgamento, né? Então, irmão, a aparência engana. Lembra de Davi, hein? Lembra? Quando Davi foi escolhido, né? Os irmãos eram cheios de aparência, mas Jesus, o próprio Criador falou assim, olha, não vai pela aparência. Não foi assim que o Criador falou? Vai por aquele que está lá no pasto, está pastoreando, todo sujo, né? Aparência, eu não vou pela aparência do homem, que a aparência do homem engana, mas o nosso Criador, ele sabe da aparência física, ele sabe da aparência lá dentro do interior. Porque Deus, irmão, Ele conhece tudo e conhece todos. Porque lá no capítulo 4 de Efésios, né? Um só Deus, né? Sobre todos, por todos, em todos. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus conhece o nosso andar, nosso levantar, o nosso agir. Se nós fugirmos para o mar, ali Ele está. Se nós formos para as nuvens, ali Ele está. Se nós formos para o rio, caminhar para onde quiser, Deus Ele está. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Nós reinamos em vida e em perfeita vitória. É por isso que o próprio Jesus falou, olha, o reino de Deus não vem com aparência humana, né? Ele ali, ele aqui, o reino de Deus está entre vós, está no meio de vós, né? Quando Jesus falou isso ainda, faltava o corpo dele ser glorificado, mas depois do corpo glorificado, ele nos comprou com bom preço, né? Preço de quê, irmão? De sangue pelas ovelhas israelitas. É bom lembrar os irmãos que nós não fomos salvos pelo sangue de Jesus, não. É bom os irmãos frisar isso bem. Nós não fomos salvos pelo sangue de Jesus, irmão. Nós não estávamos debaixo de maldição. Nós não estávamos na lei de Moisés. Por quê, irmão? Porque o Brasil não existia, né? Nós não éramos nascidos. Nós não estávamos debaixo de maldição. Pelo contrário, nosso espírito veio abençoado, regenerado, justificado, santificado depois da ressurreição de Cristo. Nós não estamos abençoados sob a jurisdição de Adão. Nós estamos sob a jurisdição de Cristo. Nascemos em Cristo, nova criatura, a lei passou, eis que se fez tudo novo. Vamos lá para Romanos 6:6. Vamos ler, irmão. Romanos capítulo 6, versículo de número 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Tá vendo, irmão? Tá vendo que maravilha? Não sejamos escravos mais da lei, né? Irmão, o reino de Deus, ele é tão, como se diz, maravilhoso, ele é tão glorioso, o reino de Deus. As pessoas na terra, todos eles estão com o reino de Deus dentro dele, mas eles não sabem disso. E quando eles encontram a instituição que está adulterando com Moisés, piorou. Aí ele vai ser escravo mesmo, porque casado com Cristo, mas adulterando com Moisés. Casado com Cristo, adulterando com a lei de Moisés. Irmão, o que é adulterar com a lei de Moisés? É você estar na antiga aliança. Você está fazendo os benefícios da antiga aliança, dizimando, jejuando, 7 dias de campanha, tijolinho da benção, caneta ungida, lençol ungido, água em cima de televisão, adulterando. Não pode, irmão. Fogueira bamba. Fogueira bamba, né? Passa pela porta, não é assim? Não é assim que acontece?
né? A garrafinha de água urgida, R$50. Né? A pedrinha de Golias, eles fazem uma estátua de Golias lá no alto. Você tem que comprar uma pedrinha para soltar a pedra para ver se derruba o Golias, adulterando, porque o homem não é capaz de trazer salvação para si. Porque se o homem fosse capaz de trazer a salvação para si, não precisava Jesus morrer na cruz. Os próprios profetas resolviam, os patriarcas, os reis, né? Mas Jesus, com o seu amor que tanto nos amou, João 3,16, diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no jeito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Lembrando, os irmãos, que o Filho lá era a carne do Criador, irmão. Não existe três deuses. Se existir três deuses, né, o próprio Criador se faz passar por mentiroso, porque o Criador, ele não mente. O Criador, ele é Pai do nosso espírito. Nós reverenciamos a ele como um único Deus. Diz João, na ilha de Pátima, que lá no céu só tem um trono, não existe três tronos. Então o nosso Criador, ele é o Criador desde antes da fundação do mundo, ontem e hoje e para todo sempre. Quantos podem aplaudir a Cristo? Isso é glorioso em nossa vida, é glorioso. Então, irmão, o reino de Deus, você só reina quando você deixa de adulterar, de roubar, né? Aqui tem tanta, irmão, tem tanta palavra que não dá para falar tudo, mas tem tanta palavra aqui que pode ser falado, né? E os avarentos, exemplo, já falei que os avarentos, será que eles herdam o reino de Deus, irmão? Eles pensam no reino de Deus, os avarentos? Eles não pensam, irmão. É aquilo que eu falei, os ladrões, tem tudo a ver com os avarentos. Os ladrões é uma coisa, eles roubam para saciar a sua própria vontade, quem não quer trabalhar. Os avarentos já é diferente, só pensa no dinheiro, irmão Laudelino. Os avarentos só pensam no dinheiro, eles detratoram todos que passam na frente deles, eles matam pessoas, né? Eles causam grande devassidão, irmãos avarentos. Por quê? Eles não pensam nem no pai, nem na mãe, nem nos irmãos, nem no próximo, eles não pensam em ninguém, eles só pensam neles mesmos, porque eles são avarentos. E eu fico aqui imaginando, irmão, que os avarentos, será que os avarentos, quem são eles, será, hein? Quem são os avarentos, biblicamente falando, irmãos? Será, quem são os avarentos? Os líderes? Tem uma turma grande aí. Será? Eu vou ficar aqui, matutando aqui na minha mente, quem é os avarentos escritos? Você sabe quem é eles? Mas eu vou dar um exemplo aqui, vou dar vários exemplos aqui. Você sabe quem são os avarentos? Eu nem vou lá no livro de Isaías, eu nem vou lá no livro de Filipenses, eu vou lá no livro de Tito. Vamos ver quem são os avarentos? Vamos ver quem são os avarentos. Tito 1, versículo 9 em diante. Vamos ver quem são esses avarentos? Vamos ver. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Oh, glória! Vai, continua, irmão, continua, vamos lá. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Quem são eles, irmão? Quem são eles? Quem são os avarentos? Os da circuncisão. E quem são os da circuncisão? Os que estão adulterando com Moisés. E quem está adulterando com Moisés não reina em vida. Reinar em vida
vida, irmão, é você reconhecer o benefício da cruz. Reinar em vida é você falar assim, eu sou santificado. Reinar em vida é você falar, eu sou justificado. E você mostrar que você é. Hein? Reinar em vida é você falar assim, eu sou regenerado. Reinar em vida é você falar, o Espírito Santo habita dentro do meu espírito. Reinar em vida é você falar, eu sou salvo pela graça. Eu não devo satisfação a líder, a pregador da circuncisão, mas o pregador de Cristo Jesus que fez a aliança eterna. Esse sim, aquele pregador, que ele é o sacerdote real, é aquele que é o Cristo, o pastor dos pastores, rei dos reis e senhor dos senhores. Não vamos deixar passar em branco não o versículo 11 aqui. Pode falar, continua. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Olha só os avarentos, irmão. Olha os avarentos. Eu vou generalizar um pouquinho mais ainda. Vamos generalizar um pouquinho mais ainda. Vamos lá para Atos 20, 30. Vamos lá. Atos, veio fresquinho na minha mente aqui, irmão. Atos 20, versículo 30. Quem achou pode ler aí, irmãos. Atos 20. E entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos para si. Quem é eles, irmãos? Os pregadores da circuncisão. Ele só pensa em torpe e ganância. Mas, irmãos, tinha muito o que falar sobre o reino de Deus. Mas reinar em vida, irmão, é você reconhecer a aliança eterna. Os irmãos inscritos do canal, é entender isso aqui. Reinar em vida é você reconhecer a aliança eterna feita no sangue de Cristo. Você não foi salvo pelo sangue de Cristo. Você tem que só reconhecer que a aliança eterna foi feita no sangue de Cristo. Porque quem reina em vida, ele constitui na sua mente e bota na sua mente o entendimento dos benefícios da cruz. Os benefícios da cruz é a aliança eterna. Você só vai entender sobre reinar em vida, sobre o reino de Deus, se você dá crédito e entender sobre a aliança eterna feita no sangue de Jesus de Nazaré há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Porque hoje ele é Espírito, e o Espírito do Senhor, né? Paulo ele diz lá no capítulo 2 Coríntios 3, versículo 17, ele diz assim, ora, o Espírito é o Senhor. Não é assim que está escrito? E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade é quê? Porque nós estamos reinando em vida aqui. Nós não estamos tirando dinheiro de ninguém aqui. Tem alguém tirando dinheiro de ninguém aqui? Não, irmão. Nós estamos fazendo você crer pela fé que você reina em vida nessa aliança eterna, depois da cruz, sob a jurisdição de Cristo. Cristo é o seu pastor. Você não precisa obedecer mais a homem. Quantos pode aplaudir a Cristo? Amém, irmão? Vamos orar a Deus? Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela essa mensagem curta, meu Pai. Uma mensagem muito maravilhosa sobre o reino de Deus. O reino do Senhor, ele foi estabelecido naquela cruz. O reino do Senhor, ele é perfeito. O reino do Senhor, ele habita dentro de nós. A partir do momento que nós localizamos daqui para outros lugares, o reino de Deus se faz presente, andando para lá e para cá, viajando para lá e para cá, porque o reino de Deus está dentro de nós. O teu reino, ele é sempre eterno, ele vive para sempre esse reino. E quem reina em vida, reina em perfeita vitória. Romanos 5,17. Isso é importante entender, porque o reinar em vida é o reconhecimento da ressurreição do Cristo ressuscitado. E ele é o Criador, único Deus, né? Porque o único Senhor é o único Deus. Amém e amém.